Olá, pessoal, tudo bem? Nós já introduzimos essa parte de sintaxe, foi até a aula 7 e basicamente com esse mesmo material. Mas como ficou um pouco mais longo, foi início de tudo também, eu vou falar de uma forma mais resumida agora e acrescentei aquela tirinha de Armandinho da aula em que eu comecei a falar das funções, né, sintáticas que do substantivo, ok? Então, como a gente já falou, né, a sintaxe vai ser essa área da gramática que vai estudar essa função, relação entre palavras e ou orações, ok? E, e eu estou retomando isso aqui porque essa parte de frase, oração, período é muito importante, tá? Principalmente quando a gente entra em período composto, para a gente entender como é que funcionam, né, essas relações. Então, a análise sintática ela examina a estrutura do período, né, divide e classifica as orações que o constituem e reconhece a função sintática dos termos de cada oração. Então, essa é a parte agora em que a gente vai pegar, sempre buscar, né, por mais, estou aqui agora falando de sintaxe, mas falando de sintaxe porque a gente vai trabalhar com essa análise morfossintática. Então, para entender morfossintaxe, lógico, a gente precisa saber, não é, um pouco mais sobre morfologia e sobre sintaxe. Então, retomando isso aqui por conta desses, principalmente esses três termos, frase, oração e período. Aí, né, o material trata também sobre termo, função sintática, núcleo do termo da oração, mas as três coisas principais aqui, né, o que a gente quer evidenciar mais é esse conceito aqui, né, de frase, oração e período, tá? Porque essas outras coisas, inclusive, eu já tenho falado sobre também, e ao longo do processo a gente vai falar o tempo todo, de função sintática, núcleo de um termo da oração também, mesma coisa. Então, a gente organiza, né, a nossa comunicação. Em determinados momentos, a gente vai usar frases, que são somente frases, não são orações, não é? E em determinados momentos, a gente vai usar frases que são orações. Então, aí eu volto naquele assunto, não é? De que toda oração vai ser uma frase, mas nem toda frase vai ser oração, porque existem frases que não têm verbo. E para ser oração, tem que ter um verbo, ok? Então, toda vez que a gente tem um enunciado capaz de transmitir, não é? O que a gente pensa, o que a gente sente, né? O que a gente quer, a gente tem uma frase, ok? E aí pode ser uma coisa mais simples do mundo, af, não é? Um af, um oxe, um vixe, né? Assim, pode ser a coisa mais simples do mundo. Aí você tem todo o contexto, tem toda a significância, lógico, porque a gente está nessa comunicação. E se não tiver sentido, vai ser até, às vezes, até motivo de humor, né? Certos textos que não têm sentido. Então, até quando não tem sentido, pode ter um sentido, por exemplo, até de humor. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, eu já falei também lá na aula 7 sobre eles, né? Socorro, muito obrigado, que horror, sentinela, alerta, cada um por si e Deus por todos, grande nau, né? E aqueles que forem apresentar, esses que não apresentam verbo, né? Esses primeiros aqui, né? Tudo seco em redor, boa tarde, mãe Margarida, não é? Fumaça nas chaminés, céu tranquilo, limpo o terreiro, tipo, o terreiro está limpo, né? A gente não vai ter oração, mas aí quando eu vou para as luzes da cidade estavam amortecidas, aí eu já vou ter verbo, e aí eu já vou ter oração, tá? Aí tem mais exemplos aqui. A gente sempre, eu não vou ficar lendo novamente os exemplos, porque todas as vezes que a gente for fazer análise sintática, né? Análise morfossintática, vai ser só sintática quando a gente não toca no assunto morfologia. Mas a gente sempre vai fazer o também possível para tocar, tá? Eu falo assim, posteriormente, porque agora, desses próximos dias, é morfossintaxe o tempo todo, tá bom? As frases são proferidas com entonação e pausas especiais, indicadas na escrita pelo sinal de pontuação. Então, a depender da nossa entonação, né?
a gente pode mudar, a gente pega a mesma palavra ali e a gente pode mudar totalmente sentido, né? Totalmente sentido. Você fala assim, está bem, mas você fala, está bem, né? Está bem. Então, assim, da forma que a gente for falando assim, a gente vai transmitindo aquilo que a gente quer sentir, ou que a gente, né, pretende fazer com que a pessoa entenda o que a gente está sentindo, e a pontuação e a entonação, né, na fala vai ser, né, a pontuação na escrita e entonação e pausa na fala vão ser muito importantes. Muitas frases, principalmente as que desvio desse esquema sujeito mais predicado, podem ser entendidas dentro do contexto e na situação, né, que o falante está. Então, às vezes, assim, tem uma coisa que, né, só pelo contexto que você vai conseguir entender. Se você pegar fora do contexto, você não vai conseguir entender. E essas frases que se apresentam sem verbo, a gente chama de frases nominais. Tudo parado e morto, né? Como as outras também que a gente colocou antes. Aí, quanto ao sentido, elas podem ser declarativas, né? Encerrar uma declaração em enunciação de um juízo, né? Eu já falei disso aqui também. Essa parte eu não vejo muito assim ser cobrado e concurso e tal, mas é importante a gente entender que as frases podem ser declarativas e interrogativas, como o próprio nome disse, né? Possuem interrogação, imperativas, né? Que contém ordem, proibição, exortação, pedido. Isso aqui é muito do nosso cotidiano, né? Então, a gente consegue compreender, por mais que muitas vezes a gente não saiba classificar. O grande problema é se a gente tiver que classificar. Exclamativos, né? Indica essa, né, dessa ideia de admiração, surpresa, arrependimento. Optativas, exprime um desejo, né? Que Deus te abençoe, os bons ventos o levem, né? Esse tipo de coisa. Imprecativas, né, que possuem, que transmitem essa ideia de praga, de maldição. Optativas, que exprimem o desejo. É, E aqui também no finalzinho dessa parte de frase, a gente vai trazer novamente essa questão da entonação, tá? Então, a depender da entonação, a mesma frase, né, vai ter sentido totalmente diferente, como eu dei o exemplo anteriormente, ok? Então, se eu falo, Olavo esteve aqui, né, é uma coisa. Se eu falo, Olavo esteve aqui, é outra. Se eu falo, Olavo esteve aqui, né, um negócio meio assim, meio surpresa e tal, aí eu falo, Olavo esteve aqui, né? Então, assim, essas duas últimas podem ser meio parecidas, mas essa terceira dá mais essa ideia, assim, de surpresa e tal. E a oração, que é a grande questão da análise sintática, porque a gente não faz análise sintática, né? Sim, assim, a gente pode estudar a relação entre as palavras e tal, mas quando a gente vai analisar período simples, período composto, basicamente a gente precisa de verbo. Quando tem verbo, a gente tem oração, tá? Então, a oração é a frase de estrutura sintática que apresenta normalmente sujeito predicado e excepcionalmente só predicado. O que que isso quer dizer? Que a coisa essencial para existir uma oração é o predicado. Tanto que aqui tem dois exemplos. Choveu durante a noite e choveu, tá? A menina banhou-se na cachoeira, né? Nessa oração eu tenho sujeito e tenho predicado, tá? Então, em toda oração, um verbo ou locução verbal, e pode acontecer também de estar elíptico, só que aí deixa mais complexo, né? Porque na elipse você tem a ideia de que o verbo, a locução verbal está ali, mas não está evidente, né? Não está à mostra, tá? Então, mas é o tipo de coisa que eu não vejo cair em concurso, porque por ser muito complexo, né? Eles já fogem desse tipo de questão. Não tem estrutura sintática, portanto, né? Não são orações, não pode ser analisadas sintaticamente frases como socorro, com licença, que rapaz impertinente, muito riso, pouco siso, a benção, mãe nasce. Eu fiz questão de ler esses exemplos aqui porque percebam, né? Não tem verbo, ok? Então, não são orações, não dá para fazer uma análise sintática, né, dessa estrutura que a oração tem, tá?
Na oração, as palavras estão relacionadas entre si como parte de um conjunto harmônico. Então, essas formam, né, os termos ou as unidades sintáticas da oração. E aí, cada termo da oração vai desempenhar uma função sintática. Antes de voltar no assunto substantivo, né, sob uma perspectiva morfossintática, eu vou falar um pouco sobre os termos essenciais e acessórios da oração, tá? Para a gente também se situar melhor. E aí, uma coisa muito importante dentro, né, dessa análise, dessa sintática sobre a qual a gente está falando, é o núcleo de um termo, né? Então, você pode ter, como no caso aqui, de um amigo retardatário do presidente prepara-se para desembarcar. Você pode ter... aqui, que eu não marquei o pintor de amarelo. Aqui. Você pode ter um núcleo, às vezes você pode simplesmente ter o sujeito ali, ele, né, ele é a única palavra que existe naquele sujeito, né? Como o pronome ele, por exemplo, você fala assim, ele saiu, né? É um sujeito que, né, que só tem esse pronomezinho aí. E você tem um caso como o amigo retardatário do presidente. E aí você tem um núcleo do sujeito aqui que é amigo, né? E no caso aqui, lógico que eu poderia ter destacado também aqui na primeira oração, mas destaquei aqui na segunda, né? Como o Segala fez. A vizinha revestiu o interior do ninho com macias plumas. E revestiu que é o núcleo aqui do predicado. Então, essas palavras são as palavras mais importantes, né, desse sujeito e, né, respectivamente, desse sujeito e desse predicado, ok? E aí, segundo sua importância, né, como eu falei que vai ser o nosso segundo passo agora, esses sistemas de oração, eles podem ser, e tem os integrantes também, eu falei dos acessórios e os integrantes. Essenciais, integrantes e acessórios, ok? E aí a gente vai separar, assim, cada um deles. Isso tudo com base na gramática bem normativa, tá? Do nosso foco para o concurso. E aí, depois de falar de oração, né, de núcleo de um termo, nós temos o período. É fundamental demais, né, entender como funciona um período. Para isso, a gente tem que entender a diferença entre frase e oração, tá? Na análise sintática a gente vai estudar essas relações aí que existem para a gente compreender, né? Nós temos o período simples e nós temos o período composto. Ontem mesmo eu falei, olha, nós temos aqui a tirinha de Armandinho, que inclusive eu trouxe aqui novamente, e nela nós temos um período simples, que está, né? A gente vai ver ali novamente, e tem um período composto. Então, quando eu tenho uma só oração, isso quer dizer um só verbo ou uma locução verbal, eu tenho um período simples. Então, eu tenho aqui a ignorância do bem é a causa do mal. E aí a gente tem aqui o verbo ser aqui conjugado, né? A forma verbal é, tá? Na esplanada do museu, alongavam-se cada vez mais sobre as lajes as sombras das estátuas de pedra de... Gente, isso aqui eu já mexi nisso aqui. De mandarins Dantan. Quando eu faço a cópia, aí vem diferente. Então, eu tenho... Não importa né, se essa oração vai ser super longa. A questão não é o tamanho dela. A questão é quantos verbos ela tem, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um verbo e aí eu tenho uma oração. No período composto, a gente tem mais de uma oração. Aí pode ter duas, três, quatro, né? Quantas forem. Então, o gato não nos afaga, afaga-se em nós, né? Eu tenho aqui dois verbos, não importa se é o mesmo verbo, mas são dois verbos. E aí isso constituem duas orações, ok? O líder Xanana Guzmão disse que a língua portuguesa será adotada oficialmente no Timor-Leste. Então, mais de um verbo ou de uma locução verbal, período composto, tá? Aqui começa a ficar bem mais complexa, né, a nossa vida. Eu achei legal que a OCP, na prova de 2013,
só jogou assim, a função, né? Tipo assim, essa frase aqui, né? Esse pedacinho, esse termo aqui, né? Tá cumprindo aqui que função, né? Mas não, tipo, não pediu uma classificação, né? Da oração subordinada, né? Subjetiva ou adverbial, não pediu nada disso, né? Mas a gente vai ter que se preparar para isso também. Então, fundamental entender a análise sintática do período simples para conseguir entender a análise sintática do período composto, tá? Então, entender o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um núcleo do sujeito, o que é um núcleo do predicado, o que é o predicativo do sujeito, não é? Para poder ir para o período composto e compreender o que acontece lá também, tá? Porque no período composto, a gente vai ter período composto por coordenação e subordinação. E dentro de subordinação, que é o que dá mais trabalho, apesar de que a coordenação para concurso não é difícil. Tanto que, às vezes, nem se cobra muito sobre isso, mas cobra mais subordinadas. Mas a gente vai ver as subordinadas, né? Substantivas, adjetivas e adverbiais, e aí a gente vai perceber como esse conteúdo anterior vai ser fundamental e, lógico, entender morfologicamente, né? As palavras também, tá? E aí eu trouxe novamente a tirinha de Armandinho, no primeiro quadrinho aqui, né? Nós temos o período simples, que é os livros enlouqueceram Dom Quixote, tem apenas um verbo, ok? E aí eu destaquei aqui o verbo aqui sublinhado, então apenas uma oração, apenas um verbo, período simples. E nos dois próximos quadrinhos a gente tem, né, duas orações aí que estão relacionadas, tá? Muito comum, Armandinho, fazer essa construção, nessas tirinhas, né? A gente tem essa construção, né, das reticências no finalzinho de uma oração e reticências no início de outra, tá? A gente vai ver isso se repetir bastante. Poderia ter usado vírgula, uso reticência. Então, nesse segundo e terceiro quadrinho aqui, e no terceiro quadrinho, nós temos o período composto. Então, se este mundo for normal, que venham mais livros e loucos, tá? Eu só quis trazer aqui mesmo que se trata de o primeiro quadrinho aqui, um período simples, e o segundo, terceiro período composto, para também não me estender muito, tá? Mas a gente vai conversando sobre isso aqui também, sobre as classificações e tal, porque também se eu antecipo demais certas noções, a gente pode, né, meio que se perder. Então, eu tenho aqui duas orações, tá? E, portanto, tem um período composto. E aí eu destaquei aqui os verbos, não é? Para a gente se situar, ok? Então, foi uma adaptaçãozinha que eu fiz aqui de Segala, e aí eu trouxe também as observações dele aqui sobre essa parte. Essa questão de se chamar a oração, né, do período simples de se denominar absoluta, não vejo também muito cair em concurso, mas quis colocar aqui, não é? E essa questão de pontuação, né? Na escrita, abre-se o período com letra maiúscula, fecha-se com ponto final, ponto de exclamação, interrogação, em certos casos com dois pontos ou reticências, não é? Então, assim, é só uma observação mesmo aqui que ele fez, tá? Então, tenho em mente, de forma muito clara, o que é uma frase, o que é uma oração, né? O que é um núcleo de um termo, isso é muito importante, porque, assim, às vezes, a gente pega e sabe qual é o sujeito de uma oração, mas a gente pode se atrapalhar na questão e, às vezes, pode estar pedindo um núcleo, ou até mesmo o núcleo do predicado, então a gente pode meio que se perder, né? Núcleo do sujeito é uma coisa ainda mais clara para se identificar do que o do predicado, porque a gente vai ter classificações mais complexas também de predicado e tal. Pelo menos ó, na minha visão, né, não é uma coisa tão complicada essa parte aí do sujeito, mas ainda assim, né, não deixar sempre que encontrar uma oração, vai fazer análise, ou então, vixe, isso aqui não é oração, isso aqui é frase, né? É apenas frase, porque lembrando que não é simplesmente assim, a frase é o contrário de oração, não é, tá? A gente tem frases que são orações e tem frases que não são,
ponto, ok? Então, não deixe de ter em mente esses termos aí. A gente vai trazer mais tirinhas, a vantagem da tirinha é que é um gênero textual mais curto, e vai sempre buscar analisar nas provas, tá? E aí a gente vai ter mais duas provas de português para responder essa semana aí, e vou postar mais aulas aqui da parte de dos termos essenciais, integrantes, acessórios, e depois focar no morfossintaxe substantiva, adjetiva, e assim por diante. Um abraço, pessoal. Até a próxima aula.